Gente. Senhores. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Bispo, tira o som. Eu estou ouvindo. Vocês estão me vendo? Vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Tá bom, Washington? Se tiver algum problema, vocês vão falando aqui comigo. Tá? Bem, vamos lá. Para quem não me conhece, o meu nome é Aline Gunderman, tá? Eu sou instrutora, responsável pelas instruções de APH e sou responsável também pela equipe de saúde que vai estar atuando com vocês, atendendo e ensinando a vocês lá durante os cursos. Tá? Sou coordenadora da MUB, sou técnica de enfermagem, estou fazendo agora a minha graduação em enfermagem também, né? Terminando aí minha faculdade. Eu sou técnica, tenho 18 anos de técnico e agora vou começar a fazer, estou terminando de fazer minha faculdade. Tenho as minhas especializações em resgate em ambiente de montanha, né? Em resgate em ambiente de selva, em desastres naturais. Tenho formação também em psicologia de desastre e tenho capelania pós-desastres e alguns outros cursos que são agregados, mas aí eu não vou me estender não, mas esses são os que nós usamos no trabalho que a gente faz com vocês, tá? Antes da gente começar a nossa aula em si, eu quero passar para vocês algumas informações que são muito importantes em relação a esse curso. Qualquer dúvida, vocês depois podem estar tirando. Primeira coisa é como vai ser a minha avaliação de vocês nesse curso, tá? Parece que caiu aqui para mim. Voltei, né? Tinha saído aqui, tinha caído a minha internet. Mas vamos lá. Então, eu vou passar para vocês como que vai ser feita a avaliação de vocês. Eu gosto de passar isso antes para que a gente não tenha problema. Lembrando que esse curso, a gente tem uma média 6. Então, se você não atingir a média, você recebe um certificado de participação do curso, tá? E não um certificado de conclusão do mesmo. Então, vocês precisam atingir a média, tá? No meu caso, como eu faço a avaliação de vocês da parte do APH, a minha avaliação vai ser o seguinte: todos vocês já vão iniciar com a média 10. Todos, tá? Vocês que vão estar começando o curso com a gente, no formulário de vocês eu já vou dar a minha nota. Todos vocês têm nota 10. Só porque vocês entraram no curso, te disponibilizaram, arrumaram recursos financeiros, arrumaram disposição para largar a família de vocês, mudar a escala de trabalho, então todos começam comigo, no meu conceito, começam com a avaliação 10. E durante o curso, é obrigação dos senhores manterem essa média que eu estou dando a vocês por confiar em vocês, tá? Então, todos começam com 10, e aí tem as avaliações durante todo o curso que vão gerar FO positivo ou FO negativo. Então, dos seus 10, eu espero que vocês mantenham o 10, mas porque eu espero que vocês retornem essa confiança que eu estou dando a vocês, tá? E a minha avaliação vai ser assim. Então, vocês vão começar com 10 e vão ter que manter esse 10 até o final. Outra coisa que eu gostaria de explicar a vocês é uma diferença muito importante. A gente trabalha e uma grande parte do nosso público são pessoas da área da saúde, tá? Pessoas que já fizeram um APH, pessoas com uma bagagem imensa. A única coisa que eu peço a vocês venham dispostos a aprender. Por quê? Porque nós damos um APH um pouco diferenciado. A gente até coloca um APH
S, coloco S no final, porque é aquele APH que a gente aprende no curso, que a gente aprende nos protocolos dados na faculdade, na pós, enfim. Só que a gente tem um diferencial, que é o local onde a gente vai estar prestando esse APH. E o local onde a gente vai estar prestando essa assistência pré-hospitalar é um ambiente difícil, é um ambiente diferenciado. Tá? Então, a gente tem um problema muito grande quando a gente pega um grupo de socorrista que aprendeu a fazer a extricação da vítima em um ambiente urbano e tem as suas técnicas, e quando chega lá, o princípio de manter a vida e de não causar maiores lesões se mantém, mas a técnica varia um pouco pela questão do local. Eu não posso passar muito tempo ali, tem uma variável muito grande de animais peçonhentos, de plantas urticantes, no qual a vítima pode estar, um ambiente que pode estar chovendo, ter deslizamento e por aí vai. Então, a gente tem todo esse problema e os protocolos que a gente faz uma certa modificação, tá? E nessa nossa primeira aula, eu quero abordar com vocês, deixa eu ajeitar aqui direitinho, nessa primeira aula eu quero abordar com vocês o ponto inicial, tá? Eu vou falar um pouco da história do APH tático, lembrando que o curso que nós estamos dando nessa edição é o curso avançado, tá? Nós temos o básico, o intermediário e o avançado, porque a bagagem do curso ela é imensa, não dá para se dar o curso em 4 dias. Então, no APH básico, a gente ensina sinais vitais, a gente ensina protocolos, técnicas de transporte simples, a gente ensina mais uma série de coisas. No intermediário, a gente já aprofunda um pouco mais as técnicas de transportes, a gente pega as principais complexidades que a gente encontra, tá? A gente, no APH intermediário, a gente já bate um pouquinho mais no método START, né? Então, a gente tem coisas mais agregadas, a gente pega mais a prática de fraturas, de hemorragias, né? E por aí vai. Só que, no avançado, a gente pega um APH, exclusivamente o APH tático. Então, o que eu quero explicar e o que eu quero dizer isso com vocês? Entenda que a diferença, tá? O protocolo que a gente usa o do American Hair, mas a gente também usa o protocolo europeu, tá? Que é o que tem, o que mais funciona para a gente, né? O protocolo europeu. Então, assim, o que vocês têm que ter em mente a gente não vai dizer para vocês que aquilo que você viveu dentro da sua história no APH, no seu curso, é errado. A gente está aqui para te mostrar uma outra possibilidade, tá? A gente está aqui para te mostrar que existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Simplesmente isso. A gente tem que manter a vida? Temos. A gente tem que fazer, por exemplo, a estabilização da vítima? Temos, mas existem várias maneiras. Tá? E no ambiente em que a gente está, existem maneiras específicas para isso. Então, assim, vamos iniciar, sem mais delongas, a nossa aula de hoje, que é a história do APH. Vou dar um resumo, lembrando para vocês que vocês vão ter avaliações práticas e vai ter a minha avaliação escrita de vocês também. E toda avaliação escrita vai ser baseada nas minhas videoaulas. Então, quem não pegou, tá, vai ter uma grande dificuldade de estar fazendo as minhas provas. Mas vamos lá. A história do APH em si, né, começou na Revolução Francesa, daí principalmente a do APH tático, né, que é onde a gente vai se ater. Quando Napoleão sofreu um grande ferimento, né? Teve que ser socorrido. Depois desse episódio, ele começou a ter uma preocupação maior com o atendimento que era dado
naquele ambiente de conflito. E aí ele chamou o general dele, né, que era médico, e ele pediu a ajuda desse general para começar a fazer e começar a ter protocolos diferentes, né? Esse general se chamava Dominique e ele começou a ter ideias, tá? Ele começou a ter ideias para... Gente, ele começou a pesquisar e começou a trazer inovações para esse atendimento das vítimas antes de chegarem no hospital. E a primeira e a grande invenção dele foi a ambulância, tá? Uma maneira rápida de tirar aqueles soldados do campo de batalha, que na época se chamou de ambulância voadora. E aí ele trouxe algumas inovações nesse caso. E ele é considerado como o pai do APH, inclusive também o pai do SAMU, né? Que o sistema de SAMU, vocês sabem que ele é francês. E ele teve uma parte, assim, uma contribuição generosa em relação a isso, tá? Depois nada disso mudou muito, e veio na Segunda Guerra Mundial, é que veio uma mudança maior e que houve inovações ainda, adaptaram ainda melhor esses conceitos. Já na Segunda Guerra Mundial, aí eles tiveram já as mudanças começou a ter hospitais de campanhas, começaram a existir, introduziram o uso da morfina no campo, e também a questão da evacuação médica, porque teve o Tratado de Genebra, que aí todos os países envolvidos assinaram e concordaram, né, de que não deveriam ter ataques a hospitais, a feridos, àqueles que estavam tratando desses feridos também, tá? E o APH tático começou a ter inovações e mudanças e protocolos e ter um olhar mais apurado, fora essa situação da guerra, né? Tudo isso veio com a questão das guerras, né? Houve algumas mudanças, sim, houve, como eu posso dizer, algumas inovações a esse respeito, tá? Como na guerra da Coreia também, no qual eles começaram a trabalhar e a trazer o uso das aeronaves para esse APH, porque entende-se que precisa de uma urgência maior de tirar essas vítimas do local, tá? E se você for pesquisar e se você for estudar bem, você vai ver que a questão do APH, principalmente o APH tático, ele é muito novo, né? Para vocês terem uma noção, o primeiro programa de paramédicos ele foi implantado em 1969, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, paramédico não é uma profissão reconhecida. Para você ser um paramédico, até o socorrista, né? Não é uma categoria hoje, estamos lutando para isso, mas você precisa ser um socorrista técnico de enfermagem, um socorrista bombeiro civil e por aí vai, tá? Mas lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, pode-se ter apenas um paramédico, por exemplo, com um nível técnico, tá? No caso, não se aplica aqui, tá? E alguns anos depois, tratando-se dos Estados Unidos, veio a incorporação de um apoio médico, que é o da SWAT, tá? Que é a SWAT, que é as armas e táticas especiais dos Estados Unidos. E eles pensaram nisso por quê? E eu estou te contando isso porque aí vem para o Brasil. Porque começou-se, não tinha mais as grandes guerras, mas existiam conflitos constantes, tá? Como nos Estados Unidos, aqueles grandes massacres que tinham nas escolas, e até hoje a gente vê isso acontecendo, e eles começaram a entender que, e o primeiro grande fato que aconteceu lá e repercutiu aqui no Brasil também, quando houve aquele massacre na escola de Colômbia, se não me engano era essa escola, tá? Se eu me enganei, vocês me perdoem, ou se alguém souber o nome da escola, mas foi o primeiro grande massacre que teve nessa escola. E o que aconteceu? Um grande número de feridos.
e tinham pessoas que sabiam o APH, entendeu? Eles sabiam APH, sabiam estabilizar a vítima, fazer a extricação, fazer um atendimento de qualidade, manter aquela vítima, sendo que eram grandes equipes de socorristas que tinham que ficar em uma área segura, porque não tinham uma habilidade tática, não conseguiam aplicar aquele conhecimento em um ambiente hostil. Entendeu? Então, daí, eles começaram a ter uma preocupação maior. Então, apenas tinham a SWAT, que é essa equipe de armas e táticas especiais, que tinham essa habilidade. E fez todo o mundo olhar para essa questão. Todo o mundo tá olhando para essa questão. E aqui no Brasil, a gente sabe que a violência tem aumentado muito, mas na década de 80 houve uma explosão de violência no nosso país, e eles começaram a se preocupar, sim, com esse APH e de começar a entender que aquele que presta o socorro também tem que ter condições de estar aonde a vítima está, independente de onde seja, tá? Mas aqui no Brasil, eles começaram a ter essa visão na década de 90, no qual começou-se, assim, a preparar todos os bombeiros, tá, com o APH, porque até então eles não tinham como eu posso dizer, não tinham esses estudos, não tinham essa qualificação. Então, a partir de 1986, eles começaram a preparar os bombeiros. E houve uma parte muito importante dessa história, que na cidade de Joinville não tinha bombeiros. Aqui começa o nosso APH tático. Na cidade de Joinville não tinha bombeiros, né? E o que tinha ali era a polícia militar. E eles prepararam, né, esses policiais com curso de APH. E aí eles foram os primeiros a serem chamados de paramédicos, em alusão aos Estados Unidos, né? Porque era uma equipe, eles começaram a entender, e eles viram com Joinville, que era uma equipe que podia prestar o atendimento em qualquer situação, tá? Se era uma situação numa residência, por exemplo, ou numa rua, ou alguém, uma queda, um acidente, eles poderiam ir. Mas se era um conflito armado, se era um conflito entre traficantes, por exemplo, em que civis estavam precisando de ajuda, eles também poderiam ir. E daí veio essa questão de começar todo mundo a olhar na década de 90 e perceber que a gente precisa de pessoas que saibam socorrer também nessa situação, tá? Então, a gente tem, nessa década de 90, o nosso início aqui no Brasil, em 1990, a gente tem o início do nosso APH tático, propriamente dito, né? Na cidade de Joinville, que eles são os pioneiros nessa questão, tá? Eu quero passar para vocês uns dados, porque muita gente fala assim para mim, pessoas curiosas em saber, poxa, o curso, pô, legal o curso, mas para que serve? Tem pessoas que às vezes não sabem nem o que seria útil, para que serve, no que eu poderia usar esse curso, qual é o meu diferencial. E aí eu quero mostrar a vocês um pouco, eu até deixei anotado aqui, que são questões de estatísticas, né? Que eu acho que hoje até foram mudadas um pouco, mas as estatísticas que eu tenho até agora, para você ver o quanto o nosso país precisa de socorristas e de pessoas que saibam trabalhar, que sejam polivalentes, que saibam trabalhar em situações diversas, tá? Vou mostrar para vocês um pouco da nossa questão de segurança pública, tá? Isso aqui vem depois em 2012, tá? Essas estatísticas que eu falo para vocês. Tem um investimento muito grande, né? Mas eles apontam a estatística aqui, só ferimentos
por armas de fogo, tá? Por dia morre, em média, 108 pessoas e 53 ficam feridas, tá? Por motivo de arma de fogo. 67% das mortes de homens entre 15 e 34 anos é causada por arma de fogo. Em 2010, foram 39 mil mortos a tiros. É uma pessoa a cada 15 minutos que é morta que foi morta em 2010, isso há 10 anos atrás, né? Ou 11. Uma pessoa morta a cada 15 minutos. O Brasil é o país que mais se morre, ou que mata, por armas de fogo. O Brasil tem 2,8% da população mundial, mas responde a 7% dos homicídios com arma de fogo em todo o mundo. Tá? E no Brasil morre-se mais por armas de fogo, que é quase 30% das mortes, do que por acidente, que é 25% das mortes. Tá? Então, o que acontece? Aonde a gente chega nessa história e por que eu te contei essa história toda e o que eu achei pertinente falar sobre a história do APH com vocês. Primeiro é que eu acho que a gente só pode aprender olhando para trás. Né? A gente não pode achar que nós somos o centro e daqui para diante a gente faz coisas maravilhosas apenas. Quando a gente olha para trás, a gente consegue ver erros e acertos, a gente consegue entender um pouco mais da gente e da nossa sociedade. Então, a gente vendo da onde surgiu e qual é a necessidade do APH tático, a gente consegue entender também como nós seremos úteis. Tá? E eu espero ter explicado isso bem. Pincelei bem por cima sobre a história do APH, mas eu acho que realmente é importante você saber do que você vai fazer parte, que tipo de profissional é você, como isso surgiu, não surgiu com você, não surgiu comigo, não surgiu com a MUB, essa necessidade surgiu há muito tempo, mas apesar de ter surgido, eu falei com vocês da época de Napoleão, em 1800 e alguma coisa, tá? Estamos em 2021, e aqui no Brasil pouco ainda se evoluiu e pouco se tem de pessoas preparadas. Você consegue ver muitas pessoas, você consegue ver muitos socorristas, muitos bombeiros civis, você consegue ver poucas pessoas qualificadas, né? E poucas pessoas que entendam o quê? Você que é socorrista, você que é bombeiro civil, você que quer fazer o curso para você atuar em alguma situação sempre que possível, você que é militar, entendeu? Você tem que entender uma coisa, na área da saúde, e principalmente na área do resgate, você tem que ser um profissional que se atualize, porque as coisas são atualizadas constantemente, tá? Então, vamos lá. Eu espero que eu tenha explicado, né, nessa palavra introdutória, né? Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai passar para a nossa aula em si. Antes de eu passar para a aula, já passei o slide, eu quero perguntar ao meu aluno, que eu tenho apenas um único aluno presencial, né, que é o Tenente Bispo. Ficou alguma dúvida, Tenente? Não? Ah, então tá bom. A gente vai passar, então, o outro slide, atuação do socorrista e resgatista na saúde operacional, tá? A gente vai passar até aqui também por umas questões legais, né? Quem administra essa questão, tudo que tem a ver com armamento, com a questão tática, quem administra é o Ministério da Defesa, né? São as nossas forças armadas. Então, eles que também deliberam leis, e a gente está, todo esse curso é baseado nas leis que foram sancionadas em 2018, né, para você ver o quanto é recente, mas agora até o nosso, por isso a gente tem muitos militares fazendo curso com a gente, porque o nosso exército também entendeu que todo soldado ele também tem que ser resgatista, porque aonde houver um ferido, se tiver um socorrista ali perto, maior chance de sobrevida, né? Então vamos lá, conquiste desafios dos socorristas e resgatistas em ambiente de selva. Lembrando a vocês, como eu disse, o APH ele é o mesmo, tá? Em qualquer que seja o local ou o momento, nós temos as mesmas diretrizes, mas a gente tem um local atípico. Então, a gente tem adaptações de protocolos para esse ambiente atípico.
Então, vamos lá. É a essência, o APH tático, é a essência da atividade de saúde operacional e o pilar do curso da saúde operacional, tá? Ele se baseia no protocolo TC3, que é o protocolo que a gente vai passar bem para vocês aqui, tá? Que é o de cuidado de vítimas de combate tático. Então, é um protocolo que é nos dado pelo Ministério da Defesa, né? Eles que protocolaram isso para a gente. Então, todas as forças têm como base esse protocolo também, uma vez que o Ministério de Defesa o escolheu, para que a gente trabalhe em cima dele, tá? Os protocolos nada mais são do que nos apontar a direção e a maneira de se fazer cada etapa. Então, vamos lá. O protocolo, né, TC3 ou TCCC, que é o cuidados às vítimas de combate, a tradução aqui em português, considerado o padrão ouro de atendimento na medicina de resgate. Então, vocês vão estar sendo preparados para serem profissionais diferenciados, tá? E levar em consideração as adversidades que o calor do combate impõe ao resgatista. Por isso, é que eu vou abrir um parêntese aqui e informar para vocês o seguinte: a gente tem que levar você aos extremos. A gente tem que fazer com que você consiga não apenas aprender, mas consiga realizar aquilo que aprendeu nas piores situações possíveis. Então, assim, tem pessoas no curso intermediário, por exemplo, a gente recebeu, acho que no total foram uns 50 e pouquinhos alunos, acho que eram uns 55, não sei ao certo. Antes do curso começar, já teve umas 5 pessoas que não compareceram. Durante a espera para que houvesse o cadastramento, mais um aluno desistiu, antes até de fazer o cadastramento. E depois no curso, durante o curso, mais umas 5 pessoas, eu acho que foram, no dia do curso, acho que foram um total de 8 desistências, por exemplo, né? E eles não entendem. Ah, o porquê? Ah, poxa, mas eu estou cansado. Gente, a gente vai ficar cansado. Quem é socorrista, quem é da área da saúde, mesmo que não esteja trabalhando na área tática, seja um trabalho intra-hospitalar, se cansa. Você vai cansar. Mas em questão do resgate, ainda é mais cansativo, porque você só pode parar quando a sua vítima estiver num ambiente hospitalar. Essa é a verdade. Se for um resgate de 10 minutos, ótimo. Se for de 10 horas, você tem que sustentar ali. Então, a gente vai levar o corpo de vocês, vai levar a mente de vocês, e o que mais atrapalha durante o curso, e o que mais atrapalha o resgatista é a mente. Tá? Conflitos internos, e de brigar com um amigo do lado, de alguém que está ali fazendo o curso, de não concordar com quem é o xerife da equipe. Então, isso tudo a gente trabalha para a gente ver, inclusive, para a gente ver o seguinte: nós somos chamados em situações reais. Convocamos voluntários, mas a gente escolhe para trabalhar com a gente, nessas ações voluntárias, quem é aquele que sustentou, quem é aquele que conseguiu trabalhar a mente e o corpo, tá? Então, vocês têm que saber que vocês vão estar em considerar as adversidades, vai ter que passar por elas, tá? Esse protocolo se divide em 3 fases, que é o que a gente vai abordar agora. Tá? A primeira fase desse protocolo é o cuidado sob fogo. É caracterizado como a fase em que a vítima e a equipe ainda está sob fogo inimigo, tendo como principal ação o retorno do fogo inimigo, buscar um abrigo e prezando pela superioridade de fogo, considerada nesta primeira fase como a melhor medicina de campo a ser aplicada. Assim como o fogo do inimigo ser suprimido, a vítima pode se mover ou ser movida para uma posição secundária. A principal ação nessa fase tem por objetivo parar o sangramento maciço, geralmente de extremidades, que possam colocar a vítima em risco. Então, vamos lá. Essa primeira fase, né, desse protocolo do TC3, já lembrando que se tem 3 ali, são 3 fases, a gente vai ver cada uma delas, cada um desses cuidados que a gente tem que ter com a vítima. O primeiro cuidado com a vítima é o cuidado enquanto estiver
com esse confronto. Enquanto tiver, aí você diz assim, tá, os militares correm o risco de acontecer. Mas você vai dizer, por exemplo, para mim, poxa, mas quando isso vai acontecer? Né? Eu não vou para uma guerra, por exemplo. E aí eu quero lembrar vocês que nós estamos em guerra constantemente. Essa semana eu liguei a televisão e estava falando lá, teve um arrastão na linha amarela, se eu não me engano, e o repórter filmou lá o bandido com a arma na mão, tirando o pessoal e roubando e tudo mais. Quantas vezes a gente não passa por tiroteio no ônibus, por exemplo, e você como resgatista, ou como socorrista, você sabe fazer o procedimento ante uma vítima de, vamos supor, que tenha tido, não sei, um ferimento por bala, né? Um ferimento por uma arma branca, você sabe fazer. Mas e no meio do assalto, do tiroteio, o que fazer? Como fazer com essa vítima? Então, você pode não ir na guerra, mas se tiver alguma coisa, um conflito, por exemplo, como um dos simulados que nós fizemos, foi uma simulação em que nós tínhamos que resgatar um grupo de evangélicos que estava no meio do fogo cruzado entre a polícia e os traficantes no alto do morro, porque vocês sabem que os evangélicos têm o hábito de fazer orações no monte, entendeu? Isso é algo possível. Lembrando que o APH tático ele está sendo muito mais difundido, principalmente por causa disso. Nós temos, vamos supor, numa ação e um confronto entre nossas forças armadas, ou entre bandidos, seja lá o que for, né? Nós temos uma grande catástrofe e nós temos lá 300 socorristas. E ainda assim, esses 300 socorristas vão ter que ficar na zona fria, esperando eles chegarem até você, porque você não tem habilidade nenhuma de como avançar em meio a um fogo cruzado. Entendeu? Então, assim, é isso que você tem que entender e é esse o teor do curso, né? Você tem que saber trabalhar em meio à pressão, ao barulho, ao tiro, ao risco, tá? E nessa questão dessa primeira fase, e o primeiro cuidado no meio do fogo cruzado, esse é o grande problema. Você não vai fazer o protocolo da American Hair. Ele não existe ali, né? Inclusive, no APH tático, a gente não trabalha com o protocolo do American Hair, do XABCDE. A gente trabalha com protocolo, com outros tipos de protocolo, entendeu? Então, assim, você não vai tá tendo fogo cruzado, tem que tirar aquela vítima, precisa de alguém ali que faça a extricação, mas que a vítima chegue com vida, porque aquele que está, o combatente que está armado, ele não está, vamos supor, habilitado a manter aquela vítima viva. Tá, então, qual é a principal causa de morte? Tá? Por trauma. A principal causa de morte por trauma é a hemorragia, é o choque hipovolêmico. Então, a única coisa que a gente trata nessa primeira fase são hemorragias maciças. Você vai fazer um curativo hemostático ali, ou você vai fazer um torniquete, tá? Que ainda é mais rápido, faz um torniquete e retira a vítima. Tá? Lembrando que, para a gente entrar, tem que ter uma resposta de fogo ali também. Tá? Você não vai entrar como socorrista achando que você é o cara e pronto, não. Então, tem que ter alguém ali te dando a cobertura, tá? Para que a gente possa estar entrando. A segunda fase é o cuidado tático em campo. Após ter a ameaça cessada, essa segunda fase torna-se central para a sobrevida do paciente. Tá? É neste momento em que os médicos, paramédicos, socorristas, ainda em campo, irão avaliar e estabilizar o paciente. No protocolo do TC3, na segunda fase, segue o acrônimo MARCH, tá? Que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Não sei se vai dar tempo aqui não, mas vocês vão ver esse protocolo. Como eu disse para vocês, a gente não segue o protocolo do XABCDE, tá?
o X ABCD é errado, é certo em um outro APH, em um outro momento. Então, você que é socorrista, você que fez um curso de socorrista e aprendeu que você tem que olhar hemorragias extremas, abertura de vias aéreas, estabilização da cervical, ótimo, excelente. Para o ambiente urbano, ótimo. Para esse daqui, você esquece, lembra que o curso é para agregar coisas novas, não é substituir, é te ensinar a fazer a mesma coisa em um ambiente diferente. Então, às vezes, as ordens mudam um pouco, tá? Então, nessa segunda fase, e a gente vai ver mais à frente em que momento a gente faz cada coisa, tá? A gente tem aqui o protocolo Marshall, que é as hemorragias maciças, vias aéreas, respiração, circulação e, no caso, seria hipotermia, mas o principal aqui são ferimentos na cabeça, tá? Nesse protocolo, é nessa fase 2, tá? Que é no ambiente específico, porque você viu que na fase 1 é um cuidado sobre o fogo, a gente está na área quente, a gente está no meio do fogo cruzado. Aqui a gente já vai estar na área morna, que vocês vão ver aonde é a área morna, e a gente exige cuidados na área morna, tá? Lembrando que na área quente, na nossa primeira fase, a intenção é para de sangrar e tirar ele o mais rápido possível. Eu não posso fazer mais nada, eu só tenho que evitar que ele morra antes de chegar numa área em que eu possa estabilizá-lo, tá? Aqui eu estou numa área morna, significa que o confronto pode se estender até você, mas você tem um mínimo de segurança para estabilizar e fazer essa sequência aqui, tá? Então, fazer de repente o segundo torniquete, porque está no protocolo, né? Ver a questão das veias aéreas, a respiração, a circulação. Aqui, nesse caso, na respiração, fazer uma descompressão torácica também. Isso aqui no Brasil, na nossa legislação, só é permitido fazer tratamentos invasivos médicos, né? Algumas ressalvas para enfermeiros, mas apenas pessoas que tenham o nível superior, né? Não houve mudanças aqui quanto a isso, mas a gente vai passar mesmo assim a nível de conhecimento, mas a nossa legislação não permite. Como eu disse para vocês, a gente não tem uma legislação e não tem esse reconhecimento de socorrista ou de paramédico. Por isso que para ter, você tem que ter ali ou um enfermeiro ou um médico na sua equipe para fazer. Mas vocês vão aprender a fazer também, tá? Nessa segunda fase, a administração de drogas, medicamentos, fluidos é inserido de forma a estabilizar. Lembrando que, como eu disse para vocês, a nossa legislação só permite a administração de medicamentos pessoas da área da saúde, né, no caso médicos, e algumas ressalvas para enfermeiros, levando em conta que as leis que foram colocadas e foram sancionadas pelo Ministério da Defesa, né, já se estabeleceu que os combatentes, eles podem fazer o uso exclusivo da morfina, tá? Eles são treinados para isso. Então, são duas coisas que eles são treinados independente da sua formação acadêmica. E seria para fazer essa descompressão torácica, tá? E seria o uso da morfina também, tá? Em caso de confronto, de conflitos e tudo mais. Tá? Mas isso é para eles. No nosso caso aqui, a gente ainda tem essa questão a ser resolvida legalmente, tá? Então, nessa fase, na área morna, ali você tem que já estabilizar da melhor forma um possível quadro traumático. Então, você vai colocar o colar cervical, fazer uma avaliação melhor, né? Porque fazer aquela avaliação Marshall ali com o paciente, procedimentos avançados, traqueostomia, essa descompressão que eu falei para vocês, acesso venoso profundo, tá? Tudo isso deve ser feito nesse local, tá? De maneira rápida,
porque a área morna ela pode se transformar em uma área quente de uma hora para outra. Então, você estabiliza o mais rápido possível para que você possa estar conduzindo para a área fria, no qual a gente pode dar prosseguimento a esse trabalho, né, esse atendimento. Na fase 3, são os cuidados táticos de evacuação. Então, você sabe que esse protocolo TC3 são os 3 cuidados que a gente tem que ter com a nossa vítima, tá? Então, é um cuidado sobre o fogo que a gente tem que ter, tá? Vai ser o cuidado que a gente vai ter que ter nessa área morna e vai ter que ter esse último cuidado, que é um cuidado de evacuação, tá? Essa terceira e última fase consiste na rápida extração do ferido da cena de combate, respeitando a tão importante regra de ouro do trauma, tá? Porque a regra de ouro, né? A gente até na outra aula a gente vai falar também sobre a questão da regra de ouro, a regra de platina, que agora, modo de dizer, né? Mas que os protocolos europeus também abordam essa regra de platina, né, que são os primeiros 10 minutos. Nos novos protocolos já estão falando da regra, eu não sei agora eu não sei qual é, mas são dos 5 primeiros minutos, mas eu vou depois abordar com cuidado com vocês sobre isso, tá? Então, a gente tem nessa terceira fase o monitoramento e a continuidade dos procedimentos necessários. Então, aqueles procedimentos, por exemplo, de imobilização, a gente vai ter ali também, porque a gente vai estar numa zona fria, então a gente vai ter um tempo a mais, lembrando que a gente não vai estar na zona neutra em si, a gente ainda vai ter que fazer a evacuação para a zona neutra, que seria um ambiente hospitalar, tá? Que seria um ambiente para ele terminar o tratamento dele. Então, mas nessa área fria, a gente vai dar continuidade dos procedimentos necessários e se tornar peça-chave até a chegada do paciente no centro cirúrgico ou no hospital mais próximo e seguro. Nessa fase, pode ser utilizado diversos meios de transportes aéreos, terrestres, viaturas e por aí vai. Lembrando que a gente tem um diferencial, porque esse APH, o que também vocês precisam entender, o APH, num ambiente de selva, ele é muito mais complexo, tá? Então, vocês estão vendo aqui os protocolos do APH, né, do APH tático, e não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer um curso de APH tático, é muito bom, façam, vocês vão aprender muito, sendo que tem coisas que você não consegue aplicar no ambiente de selva. Eu até vou passar para vocês algumas maneiras, alguns modos de extricação rápida que a gente faz em qualquer local, né? E todo curso de APH eu acho que dá essas formas, mas no ambiente de selva você não consegue. Como você vai fazer uma extricação por um rastejo por corda por 100 metros no ambiente de selva com tronco, com rio, com escorpião, com formigas, tá entendendo? Então, assim, num ambiente urbano ou num ambiente que não seja esse específico de selva, é até mais fácil. Então, eu faço ali um transporte tático com corda, um rastejo com corda, show. Mas no chão da selva você encontra tudo, no ambiente onde vocês vão estar, vocês vão encontrar tudo. Então, você não vai conseguir fazer essa remoção numa distância muito grande por conta dessas dificuldades naturais, tá? Então, lembrando que é um diferencial e é o mesmo protocolo de maneiras diferentes adaptado para o ambiente que vocês vão estar, tá bom? Então, os objetivos desse protocolo, primeiro completar a missão dada, missão cumprida, a gente tem que ir lá, tem que fazer, tá? E de preferência completar o mais rápido possível, o mais perfeito possível. O primeiro bizu que eu dou para vocês é o seguinte: quando vocês entrarem no curso, que vocês tiverem a sua numeração, que vocês fizerem parte de uma equipe, sejam família, se conheçam, esteja junto, lembrando que todo mundo vai estar no jangal, todo mundo vai estar no sanha, entendeu? Todo mundo vai estar no frio, todo mundo vai estar debaixo de chuva.
E não adianta eu saber muito, entendeu? Não adianta eu ser o melhor de todos e deixar minha equipe para trás, porque eu não saio sozinho, eu não resgato sozinho, tá? Não há um resgatista que atue sozinho. Então, o que eu sei, a minha equipe tem que saber. E se alguém não sabe, se alguém tem dificuldade, ó, então, no tempo que a gente tem livre, vai todo mundo se igualar, porque a gente tem que fazer rápido. Então, tem que completar a missão, fazer rápido, e fazer rápido é direito, tá? Tratar a vítima de maneira objetiva, atuando em cima das causas de morte evitáveis, tá? E evitar que haja novas vítimas em decorrência do atendimento. Então, a gente tem que fazer a extricação daquela vítima o mais rápido possível, de maneira mais segura possível, para que a gente não seja outra vítima. Tá? No último curso que a gente teve, no penúltimo, né, que foi daqui do Rio, a gente mandou a equipe, analisamos, teve o tempo de elaborar toda o trajeto, os planejamentos dele, e chegando lá, tinham na área morna 6 resgatistas, os 6 foram abatidos, tá? Então, não é só ter a boa vontade de fazer, é ter a técnica e fazer com perfeição. E outra coisa, protocolo é para ser seguido. Então, o jeito que eu falar para fazer tem que ser exatamente o jeito que tem que ser feito, porque é o jeito mais eficaz. Tá? Ah, mas e desse jeito? E desse? Tenta. Vê se vai conseguir. Poxa, mas no curso que eu fiz, não foi... normalmente os cursos de resgate e de socorro são cursos que você dá numa sala de aula com ar-condicionado, com um quadro branco, o professor ali escrevendo, passando slide e tudo mais. E você vai fazer um dia de simulado em algum momento desse curso, num ambiente controlado. O curso que vocês vão fazer conosco, não tem sala de aula. Vocês vão ser introduzidos a um ambiente de Mata Atlântica. Vocês vão estar sendo introduzidos no ambiente de selva. Nós trabalhamos para a segurança de vocês. É um ambiente controlado, mas com riscos reais. Entendeu? Então, assim, o que você faz dentro de uma sala de aula, você não vai conseguir fazer dentro de uma mata. Coloque isso na cabeça de vocês de uma vez por todas. Não tem como. Eu tive grandes alunos, pessoas assim, feras, que tiraram notas baixíssimas por não entender. Não, pô, mas é desse jeito. Vocês vão pegar um dia de método START. Só que o método START na cidade, fácil, show de bola. No ambiente de selva, que não tem ninguém por perto, que as ambulâncias não estão perto, o SAMU não está perto, que tu não tem nada, que tu não tem todos os equipamentos disponíveis, queridos. Aí é onde o aluno chora e a mãe não vê, tá? Eu vou finalizar com esse slide aqui para vocês, e a gente depois vai ter mais 2 aulas, né? Mas eu quero que vocês vejam nesse slide a diferença entre o APH civil e o APH militar, que seria o APH tático, tá? No APH civil, pacientes normalmente são limitados quanto ao número, tá? E necessidades médicas não são oprimidas, mesmo quando há múltiplas vítimas, por exemplo, né? Como teve várias situações, desastres naturais, acontece muito isso, né? Tem um número imenso de vítimas, mas ainda assim você pode pedir ajuda e você pode vir equipes de diversas áreas. Pode vir pessoal do Exército, pode vir pessoal do Bombeiro, pode vir pessoas de outro estado, pode vir bombeiro civil, tá? Então é mais fácil. No ambiente militar, né, ou no APH tático, um grande número de vítimas e lesões podem rapidamente oprimir os recursos disponíveis. Amém. Por quê? No APH civil, eu chamo
ou eu estou a caminho do hospital e eu consigo mais suprimentos, mais insumos. No APH tático, não. Eu tenho aquela quantidade limitada. Acabou, acabou, você dá seu jeito. É assim. Os nossos alunos, você tem que aprender a fazer a mesma coisa com quase nada, tá? No APH civil, os pacientes estão localizados em áreas seguras, a maioria das vezes, tá? Ou que possa se tornar perigosas, mas que ainda assim tem um controle mínimo, tá? No APH tático, as vítimas são localizadas em áreas inseguras, e a maior insegurança porque há esse confronto, né? Esse conflito ali. No civil, o acesso a suprimento e suporte é disponível, como eu te falei, chama outras unidades, chama outros grupamentos, eles vão vir. Nesse ambiente só entra quem tem condições, tá? Por isso que a gente recebe muitos bombeiros militares, né? Até o grupamento daqui, o comandante falou com o tenente, falou, a gente precisa que eles façam, porque são bombeiros que não tem esse tipo, e a gente trabalha, a gente vive em uma área com uma extensão muito grande de mata, né? E eles não têm esse diferencial. No APH civil, a fase pré-hospitalar é geralmente curta, tá? Porque você faz e você está fazendo enquanto a ambulância está te levando para algum lugar. No APH tático, não, a fase do pré-hospitalar geralmente é muito extensa, porque você está muito longe de um hospital, tá? Os confrontos não acontecem próximos ao hospital, mesmo porque a gente tem que ter ali aquele Tratado de Genebra, né? E todos, como eu posso dizer, respeitam isso, né? No APH civil, terminando aqui, o tempo de evacuação para o cuidado definitivo normalmente é curto, porque a gente pega uma ambulância, vai para tal lugar, chama um helicóptero, vem o Águia, vem e te leva mais rapidamente. No militar, não, a evacuação pode ser retardada ou prolongada. Primeiro que o conflito pode se intensificar, e se o conflito se intensifica, eu não consigo sair, tá? E, além disso, não é qualquer tipo de veículo que consegue chegar para fazer essa minha remoção. E, além disso, eu tenho que levar essa vítima num percurso muito maior até esse veículo, até esse transporte mais seguro, tá? Então, essas são as principais diferenças que vocês vão ver. Então, tudo aquilo que você aprendeu sobre a PH vai ser usado? Vai, mas de uma forma diferente, tá? Então, eu finalizo aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a falar das áreas de atuação e fases do atendimento, tá bom? Lembrando a vocês que toda a prova a prova escrita vai ser elaborada em cima das minhas aulas, tá? E para aqueles que chegaram depois, o meu critério de avaliação é: todos vocês já vão começar o curso com a média 10, tá? Então, comigo, nas instruções de APH, na instrução operacional, aí você depende da equipe do tenente, mas nas minhas instruções, que é metade do que você precisa, você vai ter a média 10. E aí você vai ou mantendo ou diminuindo essa pontuação de acordo com o seu procedimento no curso. Então, a gente vai estar dando ou FO positivo ou FO negativo. Lembrando que a média do curso é 6, quem não alcançar a média 6 não passa e tem apenas o certificado de participação, tá? Isso, inclusive, está no contrato. Não adianta brigar comigo, ou reclamar, ou pedir a prova e falar, não, tá, não foi desse jeito, ou eu não concordo porque está ali, vocês vão estar cientes disso, já estão cientes disso, tá? Então, todo mundo tem média 6, média 10 comigo, né? Porque eu confio em vocês e eu quero que vocês me retribuam essa confiança que eu estou entregando a vocês, mantendo essa média nesse padrão aí, tá? Eu vou estar me despedindo de vocês. Se você tiver alguma dúvida, depois você coloca no grupo, que eu respondo a dúvida, de preferência no grupo, porque aí eu respondo uma vez para todo mundo, tá? Algumas coisas a gente ainda vai ter que abordar, a gente vai ter na próxima aula nós vamos falar sobre as fases, né, as áreas,
e no dia do curso, a gente vai dar apenas a prática, né? Eu vou estar passando para vocês as práticas do APH tático. Então, eu vou tentar disponibilizar para vocês um material para vocês estarem estudando também, tá? Vou ver com o coordenador geral. Se o coordenador geral achar por bem, a gente vai estar liberando para vocês o material para vocês estarem estudando em casa. Tá bom? Agradeço a vocês a paciência. Ia falar que eu passei 2 minutos, mas nós começamos às 10h04, então eu estou ainda 2 minutos adiantado. Quer falar alguma coisa, Luiz? Tá. Então, gente, eu me despeço aqui de vocês. Estou ansiosa para ver vocês na semana que vem. E sei que vão ser dias maravilhosos, tá? Fiquem com Deus e selva. Senhores, uma boa noite, um prazer. Até mais. Vou te jogar uma